Boa noite para quem já entrou. Pá. E esperamos que entrem mais pessoas daqui a pouco, né? Vai entrando, e assim nós vamos falando em consideração, né? Até mesmo quem já entrou, né? Então, boa noite, sejam muito bem-vindos quem já está. Boa E noite. nossa live hoje ela vai falar sobre motivação da minha parte, depois a Rosimeire vai falar um pouco sobre produtos. E isso é maravilhoso porque a gente fica mais preparado até mesmo para trabalhar, para levar essas boas notícias para as pessoas e ser uma pessoa mais motivada, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? Vou contar um pouquinho para vocês que há 36 anos atrás, eu quis mudar a minha vida para melhor, né? Nesse tempo, eu conhecia o João Ribeiro, que é o dono da Nemas Whey. Ele é uma pessoa, assim, muito sábio, uma pessoa sábia, né, o João Ribeiro. E ele é uma pessoa também muito motivado, sempre tem muita motivação. E é uma pessoa que gosta muito também de gente, de pessoas, né? E eu aprendi muito com ele, venho aprendendo todo esse tempo, e gosto muito de ver o lado das pessoas. Às vezes a gente tem, por exemplo, assim, algo que a gente quer passar para a pessoa, né? Mas aí a gente vê que a pessoa precisa de algo diferente, outro tipo de coisa, outro tipo de produto. Então, nós vamos, nos importar com a pessoa, vamos até mesmo acompanhar essa pessoa, né? Saber como ela está, se ela está se dando bem com aquele produto e assim por diante. Mas, como eu quis mudar a minha vida, na época, né? Aí eu conhecia a empresa, conhecia o João Ribeiro, e no início eu confesso para vocês que eu tive assim um pouquinho de medo, porque era algo diferente, né? É uma empresa que é muito idônea, uma empresa responsável, uma empresa que cuida realmente do cliente. E eu tive um pouquinho de medo, por quê? Porque eu tinha que lidar com público, falar em público, fazer reunião, fazer demonstração. Na época a gente chamava Tarde da Beleza, era uma maravilha, né? É, eu fazia muitas tardes da beleza na expansão do Setoró, na Samambaia, e digo para vocês que eu tinha três por tarde, né? Fazia tudo que eram as outras coisas na parte da manhã e a parte da tarde era para trabalhar com os produtos. E as pessoas gostavam tanto, tanto, e eu dava vários brindes, várias lembrancinhas, né, nessas demonstrações, mas eu tive um pouco de medo, porque fazer uma limpeza de pele era 6 produtos, e eu não sabia como fazer isso, né? Usar 6 produtos ali. Então, fiquei assim um pouco com medo. Mas houve pessoas que foi comigo, que me ensinou, que me ajudou, né? E assim, logo, logo eu fiquei preparada para enfrentar esse medo, né? E fazer essas demonstrações toda tarde. E o meu sonho era construir uma casa. Eu queria ter a minha casa. E eu consegui, trabalhando dessa forma. Enfrentei, o medo, fui lá, rapidamente eu já estava pronta para isso, né? E aí, pronto, só partiu para o abraço, né? Foi trabalhando, trabalhando, meus filhos foram crescendo, construí casa, a vida mudou. Logo, logo eu pude comer melhor, me vestir melhor, calçar melhor, fazer viagens, né? Dar para os meus filhos um quarto, que era tudo que eu tinha, né, sonhado em dar para eles uma casa boa, e assim eu consegui fazer. É, conversar com as pessoas, conversar em público, aí para mim já não era um problema tão difícil, né? É, a necessidade, ela fala mais alto, né? Tinha até uma pessoa que diz assim, ó, quando a Nice bate na porta, você sai de casa e vai procurar algo para fazer, para melhorar a vida, né? E
Então, a Nice, no caso, é a necessidade. Se você tem necessidade de uma vida melhor, tem um sonho, né? Todo mundo sonha. Tem gente que sonha com uma bicicleta, tem gente que sonha com um jatinho, tem gente que sonha, uma mãe, muitas mães sonham em dar um tênis para o filho e não pode. Mas o sonho está ali. E às vezes ela vai correr atrás desse sonho e vai conseguir. E às vezes essa mãe que conseguiu o tênis para o filho, a alegria dela é maior do que aquela pessoa que realizou o sonho de comprar um jatinho, né? Porque sonho é sonho, não importa o tamanho, não importa é, o que seja. O importante é a pessoa sonhar sempre e, ao mesmo tempo, correr atrás desse sonho. Porque se só sonhar bastasse, a gente precisava só ficar dormindo, né? Não precisava nem acordar, dormindo e sonhando. Mas a gente sonha e depois a gente acorda e corre atrás dos sonhos e realiza. Às vezes a gente sonha, por exemplo, em fazer uma viagem para a praia, uma viagem até para um país no exterior, né? Então, quando a pessoa realiza isso, a alegria é grande, né? Conseguir fazer o que eu queria. Então, isso é maravilhoso. Então, nós devemos sonhar sempre, correr atrás dos nossos sonhos, ser uma pessoa disciplinada, né? Porque às vezes, quando a gente trabalha para os outros, a gente tem aquela disciplina porque vem do patrão, vem da empresa, a gente tem que estar lá em determinado horário, de tal hora a tal hora, e chova ou faça sol, a gente está lá, né? Quando nós trabalhamos para nós mesmos, então há uma necessidade ainda maior de disciplina. Por quê? Porque nós temos que ter dia e horário certo, né? Os horários de trabalhar para o nosso sustento, para realizar nossos sonhos, para comprar aquelas coisas boas que a gente quer, né? Então a gente tem que ter, por exemplo, se eu tirei 3 horas por dia para trabalhar, eu vou marcar, digamos assim, de duas, três, quatro, cinco, de 2 a 5, eu preciso fazer isso todos os dias, né? Às vezes choveu, mas e daí? Se eu tivesse que trabalhar para o meu patrão com chuva ou com sol, teria que ir, não teria? Então, mesmo que chova, eu estou pronta para ir para o meu trabalho. E se o sol estiver muito quente, estiver muito calor, né? Às vezes a pessoa fala, hoje tá muito quente, muito calor, não vou não, vou amanhã. Aí vai deixando, quando pensa que não tem, o tempo passa rápido, o tempo voa. Estava até conversando ainda agora como o tempo está passando rápido. São as nossas responsabilidades, nossos compromissos, né, que a gente tem para cumprir. Então, que chova ou que faça sol, o nosso horário de trabalho é aquele, a menos que seja algo assim que não tem jeito mesmo, às vezes acontece, né? Mas, no geral, a nossa disciplina, aquilo que a gente marcou, é bom pôr no papel, porque quando a gente anota no papel o que a gente tem que fazer, faz uma programação e procura cumprir com essa programação, aí a gente se sai bem, sai muito bem. Uma certa vez, num treinamento, o João Ribeiro ensinou que é bom a gente tirar 14 minutos do nosso tempo toda noite para anotar tudo que a gente tem que fazer amanhã, no dia seguinte, né? Por quê? Porque ali nós vamos colocar no cabeçalho ali, lá em cima, as coisas mais importantes, aquelas que não pode passar, não pode deixar de fazer. E colocar mais as outras embaixo. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente vai ticando e a gente vê que fez tudo. Quando a gente não faz isso, o que acontece? Às vezes chega à noite, a gente pensa assim, puxa, aquela coisa tão importante que eu tinha que fazer, eu não fiz, eu esqueci. Tá vendo? Então, quando anota no papel, parece que anotou também na memória, na mente, na cabeça, né? Então, eu já costumo fazer isso e dá muito certo, viu? Muito certo. Programação é muito bom. Então, nós temos que ser uma pessoa que realmente seja disciplinada. Agora, eu digo para vocês,
Por que que algumas pessoas conseguem ser disciplinadas? Por que que algumas pessoas conseguem realizar os sonhos e outras não, né? Por quê? Às vezes a pessoa não é tão disciplinada como devia ser, né? Por exemplo, eu consegui mudar a minha vida bem para bem melhor nessa época, né? Uma época em que as pessoas eram muito pobres, muita dificuldade. E eu vou dizer para vocês, eu construí a minha casa assim em poucos meses, tudo à vista, sem dever nada, nem de material, nem de mão de obra, nem de nada, por causa dessa programação. Eu tinha a parte da manhã para fazer outros tipos de trabalho, de serviço em casa, filhos, levar para a escola, tal. À tarde era a hora do meu trabalho, né, meu trabalho com para ganhar dinheiro, né, o trabalho do sustento. Então, se a gente tiver uma boa programação e seguir essa programação, com certeza nós vamos conseguir. Sabia que, às vezes, o nosso pior inimigo nessa hora é nós mesmos? Porque, às vezes, a gente pensa em fazer e depois vem, parece que uma voz interior na mente, né? Diz, ah, não, você não vai dar conta, não vai conseguir, é muito difícil e tal. Então, nós devemos lutar contra isso, né? É, uma convenção que eu fui em São Paulo, lá tinha, uma das pessoas colocou lá um desenho de três argolinhas, três rodinhas, uma em cima, uma no meio e outra embaixo. E lá estava escrito assim, eu quero, eu posso e eu consigo. É bom a pessoa sempre ter isso aí para olhar, colocar num lugar onde ela pode ver, né? Que ela vai mudando o pensamento dela. Vai dizendo, eu quero, eu posso e eu consigo. Então, se a pessoa quer e ela pode, ela consegue, ela vai fazer. E eu digo para vocês que funciona muito bem, porque no meu caso tem funcionado, né? Sempre olhar para o lado positivo, mesmo que seja difícil, mas nada nessa vida é fácil mesmo, né? Então, vamos correr atrás que a gente vai conseguir, certo? Aí, o que que acontece? Eu vou passar agora para a Rosimeire para ela falar de produtos, né? E esse foi o recadinho que eu tinha que dar para vocês hoje. E a Rosimeire vai falar de produtos, né, Rosimeire? Outro boa noite a todos. Pessoal que está no Zoom, todo mundo escondido aí. Deusani, Nilza, não quer mostrar a beleza? Então, vamos falar aqui sobre ansiedade, né? Ansiedade tem aumentado alarmantemente e após pandemia, aumentado assim, absurdamente, né? Então, a ansiedade, sentir ansiedade é natural, até certo ponto. Quando a ansiedade vem para nos alertar, né, ou para algo bom, você vai fazer uma viagem, né, é gostoso ter aquela ansiedade, né? Você vai comprar um carro novo, você vai casar, né? Você vai fazer um vestibular, então é natural você ter aquela ansiedade, né? Agora, quando a ansiedade ela atrapalha, quando ela já se torna aquela ansiedade excessiva de você acordar com ansiedade, trabalhar com ansiedade, você vai para ponto de ônibus com ansiedade, que o ônibus está demorando, né? Você vai dormir, perde o sono, porque você está com pensamentos acelerados. Então, esse tipo de ansiedade já vai prejudicar, né, a sua vida, né, como um todo. E hoje nós vamos falar aqui sobre vários suplementos que ajudam aí a controlar a ansiedade. Vou falar aqui de pelo menos 5. Falando aí da ansiedade, né, vocês não estão ansiosos aí ou estão? Estão ansiosos para saber quais são os suplementos que ajudam? Eu digo que a melhor maneira de saber identificar quais são
os suplementos que ajudam qualquer sintomas ou qualquer problema de saúde, primeiramente a fazer a biorressonância. Quando você passa pelo teste da biorressonância, então você tem, a gente pode dar condição, o profissional, ele vai avaliar a questão de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um motivo particular por estar ansioso. A carência de vitaminas e minerais também variam, né? Eu já encontrei várias situações. A ansiedade, ela tem várias causas, né? Várias causas, mas principalmente desnutrição, né? Quando chega uma pessoa com baixas taxas de algumas vitaminas e minerais, então o corpo ele vai sofrer essas consequências, né? Por quê? Porque glândulas precisam de combustível para funcionar, assim como o automóvel. Então, o carro sem gasolina, ele não consegue sair do lugar. Você tem que colocar água, o óleo, a gasolina, né? Tem que estar tudo direitinho ali para o carro e ele não te deixar na mão. E a questão da suplementação, né, que vem da palavra suprir as necessidades, nós, infelizmente, vivemos já numa época que somente a alimentação não está dando conta, né? Porque na época dos nossos avós, existia o plantio, o descanso da terra, a variedade de plantações, então existia ali vários tipos de minerais, né, na terra. E hoje você compra uma couve, ela já está vários dias ali conservada na água e já não tem nutrientes. Sem contar que hoje se coloca a plantação em cima, né? Não é mais no solo, né? Faz aqueles canteiros, né? Em cima, que não tem contato com o solo, e ali você não tem os minerais, até porque os agricultores, eles não capricham mais na quantidade de minerais, né? Colocam ali basicamente três tipos, né? Que são os básicos, e a plantação já vem com carência, né? Então, nós precisamos suplementar. Realmente, quando eu descobri a suplementação, né, eu estudando a terapia, vim para este mundo e da terapia integrativa, porque quando eu não tomava nenhum suplemento, e às vezes, quando eu ficava com alergia, a gente já tem aí o hábito de recorrer à farmácia. Tem alergia, vai para a farmácia. Tem dor de estômago, vai para a farmácia. Sinusite, vai para a farmácia. E hoje nós temos aí muito conhecimento, né? Depois da pandemia se tornou muito abrangente esses assuntos na internet e muitas pessoas têm acesso a essa informação rica, né? De que não só os atletas, como era antigamente, só os atletas suplementavam. Hoje, qualquer pessoa de qualquer condição, ela pode suplementar. Hoje já se entende a importância da suplementação. E a primeira suplementação que eu quero falar aqui sobre ansiedade, né, que vai agir aí na ansiedade, é o. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí no Zoom? Ah, ok. É o triptofano. O triptofano. Estou. Ah, ótimo, obrigada. O triptofano, ele ajuda aí, ele é um precursor da produção da serotonina. Serotonina, que é conhecido popularmente como o hormônio da alegria. E essa serotonina, ela é produzida mais no intestino do que no cérebro. Ou seja, o corpo, ele produz muito pouco, apenas 5% no cérebro. Então, tem que ser adquirida através da alimentação, né? Então, o triptofano, que você encontra em alguns alimentos, como o abacate, né, as castanhas, a banana, principalmente a banana verde, você pode fazer a biomassa, e ali é rico em triptofano, que vai ajudar o seu corpo a produzir, né, o intestino, no caso, produzir a serotonina. A serotonina, ela vai te dar ânimo, vai te dar alegria,
vai melhorar o seu humor, e à noite a serotonina vai converter em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, é uma questão aí de suplementação, né? Se a pessoa tem baixo triptofano, ela terá um desequilíbrio do humor, vai aumentar aí, a ansiedade e ela vai dormir mal. Dormindo mal, vai agravar aí a situação da ansiedade e da depressão. Outro suplemento muito importante para o cérebro são os ômegas. Por quê? Porque os ômegas, eles, principalmente o ômega 3, ele vai agir na função cognitiva, na memória, no aprendizado. O ômega, ele cria uma capa de mielina nos neurônios, então ele vai servir como proteção. Então ele vai proteger o seu cérebro para que você não fique agitado. Quem toma ômega tem uma boa concentração. Há 8 anos eu faço uso do ômega. Queria ter descoberto antes, né? Da barriga da minha mãe, né? Então, a mulher grávida que toma ômegas, o neném nasce bem inteligente. E é uma proteção para os neurônios. Então, há 8 anos, nós aqui em casa fazemos uso. Depois que a minha filha, ela começou aos 5 anos de idade. Depois que a minha filha começou a usar ômegas, realmente ela melhorou muito a imunidade e o aprendizado, né? Ela tinha muita falta de concentração, principalmente pela manhã, né? Ela é mais noturna, né? E vespertina. Agora, acordar de manhã, a concentração dela ficava muito baixa. Esse ano, ela está estudando de manhã e o aprendizado, assim, realmente melhorou bastante usando o ômega. Então, nós não podemos ficar sem ômegas. Algumas pessoas me perguntam, quanto tempo eu preciso suplementar de ômegas? A vida toda. Por quê? Porque ele não é um remédio, é um suplemento, é uma comida, é um alimento. Então, alimento do cérebro, ômegas. Nós não podemos interromper. É interessante que eu tomo contínuo. E eu fiquei uns 15 dias sem usar ômegas e realmente eu estava assim com a mente cansada, meio confusa. Ai, procurando uma coisa e não estava encontrando. E aquele objeto na minha frente. E aí eu falei, o que está faltando, né? Porque eu tomo suplementos, deixa eu ver aqui. Então eu descobri que eu tinha mudado o horário, né? E quando a gente muda a rotina, né? Nessa correria que a gente vive, aí eu acabei esquecendo de tomar o ômega. 15 dias sem tomar ômegas foi o suficiente para minha mente já ficar cansada. Então, nós usamos muito a mente, o cérebro, para tomar decisões, né? Estudar, né? Eu estudo muito. Então, você acaba gastando muito o cérebro, muita energia. E aí os ômegas entram nesse papel fundamental, né? Para fazer esse reparo no cérebro. E a queixa geral, né? Você escuta muito, é muito comum, diariamente você escuta, minha memória, né? Minha memória está falha. Outro dia, fazendo caminhada, uma mulher no meio do caminho, eu esqueci, vou ter que voltar. Eu falei, eita, a senhora está esquecida? Muito, minha filha, minha memória não funciona. Eu falei, a senhora toma ômegas? Ela, não. Então, apresentei ali para ela ômegas. A senhora tem que tomar ômegas. Então, é o alimento do cérebro, ômegas. Se você é um consultor de saúde, indique ômegas para todas as pessoas. Falar também um pouquinho do ozônio, né? O ozônio é maravilhoso. Há 1 ano e meio, nós também, a minha família usa ozônio. O ozônio, ele oxigena. Então, a pessoa que tem baixa energia, falta de apetite, problemas estomacais, ela vai ter uma absorção de vitaminas também. E o ozônio, ele resolve tudo isso. Então, ele vai melhorar a oxigenação no cérebro, a atividade cerebral, né? Vai dar energia, né? Muitas pessoas que estavam abaixo do peso
elas começaram a tomar ozônio e começaram a melhorar o apetite, melhora o paladar e aumentar o peso, né? Por quê? Porque ele trata o estômago. Então, a pessoa tinha ali um probleminha no estômago e o ozônio corrigiu. E aquelas pessoas que estavam com sobrepeso também, a gente teve várias experiências de pessoas que emagreceram. Olha que interessante. Então, o ozônio ele vai regular, né? Quem tem falta de apetite ou quem tem excesso de apetite, ele vai controlar. E a pessoa que ela tem um desequilíbrio ali disfuncional no cérebro, né, no hipotálamo, o ozônio ele vai agir ali controlando, né, equilibrando essa questão de fome e sede. Então, ozônio e ômegas realmente são dois suplementos que nós não podemos negligenciar, né? Não ficar sem. Aqui, quando está acabando o estoque, eu já reponho para não faltar. Realmente, a gente fica um dia ou dois sem ozônio, nessa agitação que nós temos, a gente já sente a diferença. E outro, ah, falando aqui da ansiedade, outro suplemento que vai ajudar é o zinco, né? O zinco é um mineral essencial. Ele tem efeitos positivos no sistema nervoso. Então, ele proporciona ali um relaxamento no sistema nervoso. E a deficiência desse mineral, eu tenho atendido muitas pessoas com biorressonância e realmente está uma epidemia de carência de zinco, né? Aqui em Brasília, realmente 90% das pessoas que eu atendo estão com carência de zinco. E todas elas chegam com a mesma queixa, né? De cansaço mental e uma queda na memória. E aí, a pessoa não dormindo bem, estando mais agitada, ela vai ter a ansiedade, o quadro de ansiedade aí aumentado, né? Outro suplemento fundamental, claro que, como eu falei no início, é bom você fazer esse teste da biorressonância para ver se você tem realmente a carência desses suplementos que eu estou falando, né? Nem sempre você vai ter todos eles e nem sempre no mesmo grau, né? Algumas pessoas chegam com muita carência de zinco e às vezes me surpreende que às vezes a pessoa tem o zinco ali normal, mas o ômega já está baixo. Então preciso fazer uma análise mais detalhada para saber qual a necessidade de cada pessoa. Vitaminas do complexo B também vai ajudar na ansiedade, vai reduzir o quadro aí de ansiedade e depressão. Vários estudos apontam aí, né, que a vitamina B6, ela contribui para a redução aí de sentimentos de ansiedade, assim como a B1, né, que é bem importante, a B12, outra epidemia, né, de B12, carência de B12. Então, infelizmente, mexeram até agora na quantidade no exame laboratorial, baixou mais ainda a taxa de referência da B12, infelizmente. Mas não vamos entrar aqui muito em detalhes, mas a carência de B12 realmente tem afetado muitas pessoas, porque é uma das vitaminas mais importantes aí para o sistema nervoso, né? Então, o alimento do cérebro, o alimento do músculo. Se você tem carência de B12, você tem excesso de ansiedade, você não dorme bem, você tem fraqueza muscular, você tem formigamentos nos pés e nas mãos. Semana passada a gente falou, né, sobre a carência de B12 e os seus sintomas. Se você ainda não assistiu, está gravado, pode assistir. Então, são vários sintomas, principalmente ansiedade. Eu faço reposição, hoje não tanto quanto eu fazia antes. Eu fazia reposição de B12 injetável. Depois que eu estudei, descobri aí, né, o problema no estômago.
melhorei a condição do meu estômago, fiz uma limpeza no corpo, mantenho uma boa alimentação, uma boa hidratação, e agora o ozônio, né? Depois do ozônio, realmente a B12 segurou no meu corpo, né? Então, eu não preciso mais passar pela sofrência de tomar injeções para ter B12 no corpo. Então, vitaminas do complexo B, muito importante para a ansiedade, controlar os sentimentos de ansiedade, porque ele vai agir no sistema nervoso. Falando aí do selênio agora, né? O selênio é muito importante, principalmente para o bom funcionamento da tireoide. Então, é um suplemento fundamental, né, para regular os hormônios e melhora o humor, o estado depressivo. Quando você faz ali uma suplementação de selênio, você tem uma melhora incrível, né? Muitas pessoas têm problemas na tireoide, um mau funcionamento da tireoide, e infelizmente passam a tomar remédios sem fazer essa suplementação. Então, a tireoide, ela precisa do combustível para funcionar, né? Então, se a tireoide não funciona bem, por falta de gasolina, assim, né? Por assim dizer, carro sem gasolina não anda. Então, precisa ver as taxas aí de iodo, de selênio, para ver se a tireoide está funcionando direitinho. Estados depressivos não quer dizer que a pessoa tenha depressão. Às vezes é só um mau funcionamento da tireoide ou de outros órgãos, né? Por exemplo, o fígado sujo também traz assim, um estado depressivo, né? Então é preciso avaliar com muito cuidado. Então, falando aqui desses suplementos, e não poderia deixar de falar das atividades físicas, né? Quando você está muito ansioso, você precisa gastar energia, né? Porque a pessoa vai acumulando, né? Aquele excesso de cortisol, e vem preocupações, pensamentos acelerados, e a pessoa não faz atividade física. Ansiedade, a pessoa fica muito agitada. Se ela faz atividade física, ela tem uma melhora significativa. É impressionante. Vários estudos, né, falando sobre esse assunto. Eu quero citar aqui o Alexandre Lauer. Ele foi o criador da bioenergética, né? Então, ele descobriu, ele estava num estado muito depressivo e um dia ele saiu para caminhar. Quando ele voltou, ele percebeu que ele se sentiu melhor. E ele foi no dia seguinte. E ele voltou melhor do que o primeiro dia. No terceiro dia, ele estava melhor do que os 2 dias anteriores. E aí ele desenvolveu um estudo, né, que envolve o corpo, a força, a resistência do corpo, que traz benefícios para a mente. Então, corpo e mente é uma coisa só. Então, se você sofre de ansiedade, depressão, não tem vontade de fazer atividade física, né, principalmente no caso de depressão, se arraste, né? Faça um teste. Quando você for dormir, coloque já algo que vai facilitar. Coloque um tênis do lado da cama e a roupa de caminhada. Então, condicione o seu cérebro a agir, né? Você precisa fazer o seu esforço. Dê o primeiro passo. Então, quando você olhar a roupa e o tênis, imediatamente faça isso. Calce e vá caminhar, mesmo sem vontade. Estabeleça uma meta na sua mente. Eu vou até tal lugar. A sua vontade é de retornar para casa, principalmente agora nesse friozinho. Estabeleça uma meta no seu cérebro. Olha, quando eu chegar até tal lugar, eu volto. E vai fazendo isso todos os dias e vai aumentando. A sua vontade de caminhar vai aumentar gradativamente. É impressionante. E você vai perceber que vai melhorar a qualidade do seu sono, o seu humor. Então, você vai perceber uma diferença gigantesca, né, na sua disposição. E cada dia você vai melhorar. Então, faça atividade física, faça uso de uma boa suplementação orientada por um profissional, né?
Procure fazer aí a biorressonância, é um aparelhinho fantástico. Muitas pessoas que eu atendo, eu fiz exames no laboratório, o médico disse que não tenho nada. E eu pergunto para a pessoa, é assim que você se sente? Você está feliz? Não, por isso que eu vim aqui. Porque eu sinto que tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa faltando. Eu sinto indisposta, eu estou com insônia, eu estou ansiosa, eu estou com depressão. Então, tem alguma coisa errada que precisa ser investigada, né? E é incrível, né? A melhora, né? Hoje eu atendi pessoas que vieram de longe. E eles falaram: olha, eu vim porque minha irmã melhorou. Eu vim porque minha mãe melhorou. Então, são suplementos que eu indico, que é de laboratórios confiáveis, e é incrível o resultado. Principalmente ozônio, né? Você indica ozônio se a pessoa puder, né? E ela tiver necessidade de outra vitamina, né? Que nós investigamos primeiro, se ela tem carência de vitamina D. Estudos mostram também que a vitamina D melhora o humor. Se a pessoa tem carência de magnésio, né? O magnésio é incrível, né? Como ele melhora tudo, né? Tanto o corpo quanto a mente. E aí essa pessoa sempre traz um relato. Minha mãe melhorou, meu irmão melhorou, meu vizinho, né? Então, não deixa de indicar o ozônio para todas as pessoas. Só de tomar o ozônio, a pessoa ela vai melhorar com a própria alimentação. Às vezes ela não pode, né, tomar outras suplementações, mas só de tomar o ozônio, a pessoa já vai melhorar a saúde dela, né? Ela já vai melhorar o ânimo e o ozônio ele vai ajudar a reter as vitaminas, né? Porque vai melhorar a condição gastrointestinal. E aí melhora a absorção. E vários relatos que nós temos aí, né, de pessoas que tiveram um controle emocional devido ao uso do ozônio. Então, foi uma palestra aqui breve, né? E foi um prazer, vocês que estão aí no Zoom, no Instagram. Prazer estar aqui com vocês, ensinando a gente aprende muito, né? Sempre aprendendo. Quero agradecer aí vocês, Nilza, Deusani, todos que estão no Zoom e no Instagram. Boa noite a todos e um beijo no coração, beijo na família. Qualquer dúvida, se a gente puder ajudar, se não, vamos estudar mais e aprender mais. Coloque aí no grupo suas dúvidas. Boa noite a todos. Boa noite.